Shabbat Shalom, irmãos, Shabbat Shalom. Os que estão lá na Copa, eu vou pedir para irem retornando. Shabbat Shalom, você que está na sua casa também acompanhando aí pelo YouTube. Mais uma vez, Bruchim Habaim, sejam todos muito bem-vindos, tanto aqui quanto os irmãos aí pelo YouTube. Vamos então à nossa Drashá, o estudo da nossa Parashá, Parashat Vayetze, Parashá desta semana. Como nós já lemos aqui durante o Shacharit, durante o serviço e a Avodat Torá, Parashá se encontra em Bereshit, Gênesis 28, a partir do verso 10 até o 32, verso 3. É uma Parashá um tanto quanto um pouquinho longa, tem várias coisas que ela traz, né? Várias coisas que ela aborda. A Haftará, a porção dos profetas, Hoshea, Oséias 12, do 13 ao 14, verso 10, como também lido aqui durante o Avodat Torá. E a porção da Brit Hadashá, a porção da Nova Aliança, Yohanan, João 1, 43 até o 51. Então o tema do nosso estudo hoje, acabando falando aqui, né, é justamente o que significa, qual é o significado do sonho da escada de Jacó. O Pedro já deu um pequeno spoiler aqui durante a leitura, mas nós vamos aprofundar um pouquinho mais nessa ideia, né? Então, mas o que significa, afinal de contas, e o que nós entendemos a partir da Torá, que significa essa visão, esse sonho que Jacó teve daquela escada em que os anjos subiam e desciam. Então, esse é o nosso tema de hoje. Então, mas como nós sempre fazemos aqui, vamos ver, então, como eu comentei, essa Parashá ela é um tanto longa, né? Então, ela tem várias coisas ali acontecendo. Vamos ver quais são os tópicos, então, dela. Começa, então, como nós lemos aqui, com o sonho de Jacó. O sonho de Jacó, quando ele vê aquela escada, né? Ele dorme ali, e ele vê aquela escada na qual os anjos sobem e descem por ela, tá? Na sequência é quando Yaakov encontra Rachel, quando ele encontra Raquel, né? E conhece Raquel e a encontra, e de imediato, né, ele gosta dela, se apaixona por ela. Depois ele é acolhido por Lavan, o pai de Raquel, né, seu tio Lavan também. Aí vem aquela sequência toda em que Yaakov é enganado, ele pede, para casar-se com Raquel, ele trabalha 7 anos para casar-se com Raquel. No dia do casamento, quem estava lá com o véu, lembre-se como é o casamento judaico, né? Ela estava com o véu, ele não tinha como ver, era Leia, né? Leia que acaba se casando com Yaakov, aí ele é enganado, ele pede então para casar-se com Raquel, né? E trabalha mais 7, ele se casa com Raquel, mas tem que trabalhar depois mais 7 anos por conta disso para Lavan, né? Aí nasce então, nascem os 12 filhos, né, ou os 11 por enquanto, né, os 11 porque Benjamim vai nascer depois, mas começam ali a nascer os filhos de Jacó, com Leia, com Raquel, com Bila, com Zilpa, né, e assim por diante. Mais para o final, quase para o final do Parashá, Yaakov ele vai tentar aquele acordo com Lavan, né? Me dá as ovelhas que forem malhadas, aquela coisa toda, e fica aquela mudança em que ele é enganado, que o Lavan muda várias vezes o acordo, até que ele decide então fugir de Lavan, seguindo uma orientação do próprio Eterno. Yaakov decide fugir dali, então ele sai da terra, né, pega a sua família e os seus bens, e sai lá da terra de Lavan. Lavan descobre e persegue ele, né? Eles se encontram num certo ponto e ali nesse lugar eles acabam fazendo uma aliança, um acordo assim de paz, vamos assim dizer, né? De que nenhum cruzaria o certo limite ali para atacar o outro. Que eles poderiam cruzar normalmente, se fosse, né, por outros motivos, mas que com intenções agressivas de ataque eles não poderiam fazer. Eles fazem esse acordo e assim termina a Parashá de hoje. Então, como eu falei, o nosso tema então é qual é o significado deste sonho de Yaakov. Nós vamos aprofundar um pouquinho nisso aí, né? E é como essa Parashá começa, com essa visão, sonho / visão, né, que Yaakov tem ali naquele lugar, em que existe esta escada, né, que vai lá do céu, né, a sua ponta está lá no céu e ela está fincada na terra. Né, basicamente assim ela é descrita, e os anjos subindo e descendo por ela. E na sequência dessa visão, o Eterno fala com Yaakov e diz que ele daria para Yaakov aquela terra, né? Daria para ele e aos seus filhos, e promete, ele retoma aquela promessa dada lá para Abraão, que os filhos da sua descendência seria como o pó da terra, seria numerosa, né? Então ele retoma isso aqui com Yaakov depois
ou durante, né, essa visão, esse sonho que Yaakov tem. Vamos então lá, Gênesis 28, do 12 ao 14. Vamos ler aqui porque tem coisas importantes que nós precisamos prestar atenção nesse texto. Então, sonhou Yaakov, né? E eis que uma escada estava apoiada na terra, como nós falamos, e o seu topo chegava até os céus. E eis que anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Eterno estava sobre ela e dizia: Eu sou o Eterno Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaac. A terra em que tu jazes sobre ela, a ti darei a tua semente, e será a tua semente como o pó da terra, e por ti serão benditas todas as famílias da terra, e por tua posteridade. Então, de novo, basicamente está retomando a promessa dada para Abraão, né? Agora para Yaakov naquele instante. O que estava acontecendo aqui? Nós vamos ver que momento era este da vida de Jacó. Que momento era este, né? Já vamos ver isso aqui. Mas a pergunta que nós vamos fazer agora é: afinal de contas, o que tem a ver esta escada apoiada na terra e que o topo é até o céu, né? O que tem a ver com o que o Eterno fala depois, essa promessa que ele retoma aqui com Jacó? O que tem a ver uma coisa com a outra? Porque é durante, podem ver, é durante, eu falei depois, mas é durante, né? Enquanto Jacó está ali tendo aquele sonho e barra visão, é que o Eterno fala com ele essas palavras da promessa. Então, o que tem a ver? Qual é a relação de uma coisa com a outra, né? O que isso significa de uma maneira mais profunda? Será que só uma imagem assim, o Eterno quis fazer um filme bonito para Jacó, um filme? De novo, falando aqui a pessoa que faz filmes. Quis fazer um filme bonito, daí ele usou então uma imagem de efeitos especiais, uma escada maravilhosa, resplandecente, e os anjos brilhando, subindo, descendo. Sabe aquela cena de filme? Será que é isso que o Eterno quis fazer? Ele impressionar Jacó com uma cena assim, de efeitos especiais de filme. Nossa, que você fica... Nossa, que lindo isso, né? Como que fizeram isso aqui? Será que foi isso, né? Essa foi a intenção? Será que foi essa a intenção? Ou será que esta visão, ela complementa e enriquece as palavras que o Eterno diz naquele instante para Jacó? Né? De alguma forma, de alguma maneira. Provavelmente não, com certeza que é esta segunda opção, né? Não era apenas, o Eterno não queria apenas impressionar Jacó. As coisas que o Eterno faz, né? Ele não precisa se provar para ninguém. Então a intenção dele não era assim deixar Jacó espantado, maravilhado. Nossa, olha como o Eterno é grande, né? Houve uma intenção ali que tinha ligação com essas palavras que ele diz. Do Eterno, digo, né? Essa intenção do Eterno. Com certeza, então, essa segunda opção, essa visão, esse sonho, estava como um complemento das palavras que vem ali. Um complemento disso. E nós vamos entender um pouco melhor isso a partir de duas outras histórias na Torá, duas outras histórias que contêm semelhanças com este trecho aqui. De algum modo, essas duas outras histórias têm coisas peculiares e muito semelhantes a este trecho aqui. E são essas duas outras histórias que vão nos ajudar a entender, então, de uma maneira mais profunda, o que de fato, qual é a relação de uma coisa com a outra e o que de fato essa visão / sonho significa, né, de uma maneira mais profunda. Então, quais será que são essas outras duas histórias? Guardem isso por enquanto, porque antes nós vamos então pensar no cenário aqui. Agora vamos entrar assim, qual era o momento da vida de Jacó nesse instante aqui? O que estava acontecendo, né, com Jacó nesse momento? Então, que era o que vem na paraxá anterior, né? Então, Jacó estava, lembrem-se, fugindo. Nesse instante ele estava fugindo para Harã. Ele tinha fugido lá da casa do seu pai. Por quê? Porque ele tinha tomado a bênção da primogenitura, né? Enganado lá com a Rebeca, enganado o Isaac e tomado a bênção da primogenitura. E o seu irmão estava furioso. Esaú estava furioso com ele e poderia matá-lo, né? Então Jacó estava fugindo sozinho para Harã. Estava se afastando lá da sua terra, indo para Harã, naquele instante, né? E a Torá diz que nesse instante, aqui em Gênesis 28, ele se encontrava no lugar. Essa é a palavra que a Torá usa. Encontrava Vaifgá Bamakom, que a tradução traz como se encontrava no lugar, mas literalmente seria encontrava o lugar, tá? O lugar. Esse no não tem no hebraico aqui. Deixa eu até ver como está no texto aqui do Stern.
Mas a Torá encontrava-se no lugar, mas o literal é encontrava o lugar, uma expressão meio estranha para o português, né? Como encontrava o lugar, né? Mas encontrar no sentido assim de encontrar alguém, como se o lugar fosse uma pessoa, entendeu? É isso que eu quero dizer. É uma expressão estranha em português, mas esse é o texto hebraico que a Torá traz, tá? Encontrava o lugar, Vaifgá bamakom, e ali neste makom, neste lugar, ele tem esse sonho, essa visão, esse sonho, com os anjos subindo e descendo aquela escada, né? E na sequência, depois disso aqui, né? Depois que ele tem esse sonho, que o Eterno diz essas palavras para ele, o que ele faz? Ele dá um nome para aquele lugar, ele chama de Bet-El, né? A casa de Deus, ele dá esse nome para aquele lugar que antes se chamava luz, não é luz de luz, era outra palavra com outro significado no hebraico. Bet-El, a casa de Deus, ele nomeia então o lugar, né? Então, retomando isso aqui tudo, acho que estava tudo aqui, estava ali, né? Yaakov não pôs, tá lá, mas está lá, né? Retomando então todo esse contexto do que estava acontecendo aqui, vou lançar a pergunta: onde mais na Torá nós vemos então algo que lembra isso aqui? Isto aqui, esse contexto ali. E eu vou dizer para vocês que é uma outra história bem perto daqui, que está nesta mesma paraxá de hoje. E vamos lá para ela então. Gênesis 32, versos 1 a 3, que é o finalzinho da paraxá de hoje. E madrugou Lavan pela manhã, e beijou a seus filhos e as suas filhas, e os abençoou e foi-se. E voltou Lavan ao seu lugar. E Yaakov voltou ao seu caminho, e encontraram-no, lejam no hebraico, tem uma coisa ali, anjos de Deus. E disse Yaakov quando os viu: acampamento de Deus é este. E chamou o nome do lugar Mahanaim, que significa lugar de dois acampamentos. Tá? Gênesis 32, versos 1 a 3. Então, o que está acontecendo aqui no final da paraxá? Jacó estava saindo de Harã e voltando para a terra do seu pai, né? A terra de Canaã, certo? Estava saindo de Harã, indo para a terra de Canaã, nesse momento. Ou seja, um caminho inverso ao que ele tinha feito no início da paraxá. Quando nós vimos, quando ele tem a visão, falamos que ele saiu da terra da casa do seu pai e fugiu para Harã. Estava no caminho para Harã. Aqui é o contrário. Ele está no caminho de volta de Harã para a casa do seu pai. Tá? O caminho inverso. E aqui, assim como lá, ele sai de um lugar. Ele sai da onde? Ele sai da casa de Lavan, do seu sogro. Né? Aqui ele está saindo da casa de alguém, de novo, de uma figura paterna, entre aspas, aqui no caso do seu sogro, para voltar. E no início da paraxá, ele tinha saído da casa de seu pai para ir para outro lugar. Então, saindo de um lugar, saindo de outro lugar. Outro paralelo, né? Saindo de um lugar para outro. Quando Yaakov saiu da casa de Isaac, o que ele tinha acabado de ter? Uma brachá. A bênção da primogenitura tinha sido dada para ele. Tinha sido abençoado pelo seu pai, certo? O que Lavan faz aqui? Está aqui nesse texto. Olha lá, o que ele faz com os seus filhos e filhas? Ele os abençoa. Lavan também dá a bênção para eles. E eles partem, né? Mais um paralelo. E aqui nesse trecho, temos ali um termo que a Torá usa, que é os anjos encontraram-no. Vaifgu bo. Vaifgu é a mesma palavra, é a mesma expressão que a Torá usa quando ela diz no início dessa paraxá que Yaakov se encontrava o lugar. Vaifgá hamakom. O mesmo verbo, exatamente o mesmo verbo. Encontrou o lugar, e aqui encontraram-no anjos de Deus. Tá? Mais um paralelo com a mesma palavra, o mesmo verbo, inclusive. Tá? Aí. E o que ele faz? Lá no começo, quando ele tem o sonho, teve lá o sonho, o Eterno fala com ele. O que ele faz depois? Ele dá um nome para o lugar, chama Betel. O que ele faz aqui? Ele dá um nome para o lugar que ele está, Mahanaim. Lugar de dois acampamentos. Vejam que é exatamente a mesma estrutura. Saiu de um lugar, ligando Harã com a casa do seu pai, com a terra de Canaã, né? Saiu do lugar, está no caminho. Certo? Está no caminho. Encontrou alguma coisa, ou foi encontrado por alguma coisa,
saiu da casa de uma figura paterna, pai e sogro, foi abençoado por esta figura paterna, no caso do seu pai, no caso do seu sogro, e nomeou o lugar, aquele lugar onde isso aconteceu, onde algo aconteceu. Deu nome ao lugar. Mesmo processo, mesma estrutura. Né? Então, há semelhanças evidentes aqui entre este trecho do final da Paraxá e o início da Paraxá. E o finalzinho da Paraxá anterior. Né? Semelhanças bem evidentes. Mas também existem alguns contrastes, dei spoiler, existem alguns contrastes entre essas duas histórias, né? Por exemplo, como nós falamos então na primeira, lá no início da Paraxá, Vaifgar Makom, encontrou o lugar, né? Encontrou o lugar, isso que o texto diz. Mas o que acontece neste lugar, lá no início da Paraxá, com relação aos anjos? Qual é a relação de Jacó no início da Paraxá com os anjos? Como que ele está? Como que é essa relação? Ele está deitado, dormindo, certo? Como que ele vê os anjos? Subindo e descendo. Os anjos vão até ele? Não, os anjos não vão até ele. Eles ficam lá subindo e descendo aquela escada. E ele fica ali deitado. Então os anjos não têm vamos dizer assim, eles não têm uma relação direta com Jacó, naquele instante, né? Eles simplesmente estão lá subindo e descendo e Jacó está lá deitado, vendo tudo. Basicamente isso. Então não existe uma ligação direta, uma relação direta entre os anjos e ele, né, naquele início. Ele sonha e os anjos, né, enfim, ficam lá, né? E ele fica sendo um mero espectador, ele só vê. Ele só vê aquilo. E não interage com aquela cena. Mas aqui nesse final da Paraxá, nessa segunda história, nesse segundo trecho, né? O que a Torá fala? Encontraram os anjos de Deus, ou seja, os anjos foram até Jacó, eles foram até ele. Ele estava indo no seu caminho e os anjos vieram até ele. Então aqui, diferente de lá, os anjos vão e interagem com ele. E eles vão até ele, até Jacó. Certo? Então temos um contraste aqui. Né? Ou seja, lá, vamos pensar até na questão geométrica, não física, sei lá qual seria a palavra por aqui. No primeira história, Jacó estava deitado, certo? Aqui, na horizontal. Os anjos estavam como? Vertical, subindo e descendo, na vertical. E aqui, ó, eles estão no mesmo plano, porque Jacó está aqui, os anjos estão ali e eles vão ao encontro do outro. Mesmo plano. Percebem? Mesmo plano. Né? Ou seja, aqui ele não está só como um mero espectador, só vendo uma cena. Ele está interagindo, ele participa de algo aqui com os anjos. Tem uma interação. Ele não está só vendo, só assistindo os anjos virem. Ele tem uma interação. Né? Então, o que mudou? O que mudou de uma coisa para outra? O que está diferente aqui ao final dessa Paraxá em Jacó para que os próprios anjos vão ao encontro dele? Diferente do primeiro ponto, né? Mas como eu falei para vocês, tinham duas histórias, lembra no início? Duas histórias que tinham coisas semelhantes com o nosso trecho da Paraxá, do início da Paraxá de hoje. Uma a gente já viu, era aqui dentro dessa mesma Paraxá, era essa aqui, no final da Paraxá, era uma das histórias. Mas qual que é a segunda? Qual será a segunda história que guarda semelhanças com este trecho aqui? Está aqui, né? Encontrado pelos anjos e tal. Opa, dei spoiler de novo. Está ali, né? Então, a segunda história que tem semelhanças, nós já vamos dizer quais são essas semelhanças, é uma bem peculiar. Vamos ver primeiro Gênesis 28, 12, que diz o seguinte: como que era essa escada? Como que a Torá descreve a escada? E sonhou, e eis que uma escada estava apoiada na terra, e o seu topo chegava aos céus. Veroshô Magia Hashamaima. Roshô Magia Hashamaima. Sim, a Torá descreve essa escada que Jacó viu nesse sonho. E lá em Gênesis 11, verso 4, olha o que fala. E disseram: vinde, edifiquemos para nós cidade e torre, e o que o seu cume chegue aos céus. Olha o termo Veroshô Ba Shamayim. E faremos para nós o nome. O que é isso aqui? A torre de Babel, né? A torre de Babel. Quando aquelas pessoas se reuniram
E tiveram esse intento de construir uma torre que atingisse os céus, que alcançasse os céus, né? Roshô Bashamayim. Mesma expressão lá, Roshô Magia Shamaima, Roshô Bashamayim. Praticamente a mesma expressão usada aqui entre um trecho e outro, né? Então a pergunta que fica é: será que essas duas estruturas, a escada do sonho de Jacó e a torre de Babel, têm alguma coisa em comum? Porque quando a Torá usa o mesmo termo para alguma coisa, a mesma expressão para alguma coisa, a gente tem que parar e, opa, por que tá usando a mesma palavra aqui? Por que é a mesma expressão? Será que existe uma conexão? Existe algo em comum entre a escada e a torre de Babel? A Torá, de certa forma, parece trazer essas duas estruturas como espelho uma da outra. Como assim, né? Vamos ver, então, algumas características das duas aqui num quadrinho aqui. Então, temos lá a torre e a escada. A torre foi criada por quem? Pelos homens, né? A humanidade ali, as pessoas se uniram e quiseram criar a torre. A escada foi criada por quem? Por Deus, o Eterno. Ele que deu aquele sonho para Jacó, aquela escada era dele, né? Vamos assim dizer. A torre foi o quê? O que aconteceu com a torre? E com seus construtores foram condenados pelo Eterno, né? O Eterno os condenou e os espalhou pela face da terra e confundiu a sua língua, né? Aí nasceram as línguas, né? As línguas diferentes. E a escada, quem estava no topo? Não diz aqui, mas quem que a gente infere que estava no topo? O Eterno. Porque os anjos subiam e desciam por ela, eles subiam para quem? Para o Criador, né? Para o Eterno, certo? A torre, qual era o propósito da torre? O que a Torá diz no texto ali? Qual era o propósito daquelas pessoas ao construírem a torre de Babel? Qual que era a intenção delas? Primeiro, que elas achavam que eles iam atingir o céu, certo? Que eles alcançariam o céu. Tá? Isso é o que o texto diz também. Mas, o que o texto está falando ali? Tem uma expressão muito importante aqui no final do versículo, que é: faremos para nós um nome. Guardem isso por enquanto. Faremos para nós um nome. E qual que era o propósito da escada? Né? Qual que era o propósito da escada? Qual era a intenção daquela escada? Será? Né? Se existe um espelho aqui entre uma coisa e outra, qual seria o propósito? Se a intenção da torre, se aqueles homens que construíram a torre de Babel imaginavam que com a torre eles iriam alcançar o céu, atingir o céu, e talvez isso eles inferiam de uma forma até espiritualmente falando, como se eles fossem capazes de alcançar o reino do Eterno, sei lá, fazendo isso, né? Com o seu braço. Qual seria o propósito da escada? Se o propósito da torre era atingir o céu, será que esta escada não seria uma forma de o céu atingir a terra? De certa forma, guardem isso por enquanto, né? Existe um espelho entre os dois, então, será que não é isso? Vamos adiante. Vamos lá para Gênesis 11, então 4 de novo, porque essa expressão aqui, ela diz tudo para nós e ela é muito importante. Faremos para nós um nome, tá? Benasser Lanu Shem. Isto é que a Torá diz que aqueles homens diziam ao construir aquela torre. Era o objetivo deles. Faremos para nós um nome. Benasser Lanu Shem. Então, o que era isso? Era assim, ó, mesmo que a nossa civilização acabe, nossa geração aqui passe, o nosso nome será perpetuado por esta torre. Todos que olharem para esta torre vão lembrar do nosso nome, ele será perpetuado, será o nosso legado, certo? Como se assim, fizemos algo grandioso, fizemos uma torre e alcançamos o céu. Nosso nome nunca será apagado, seremos sempre lembrados, seremos famosos, vamos usar um termo moderno, seremos famosos por esta torre, para sempre, eternamente, é isso, né? O que quer dizer isso aqui, basicamente. Então, de novo, se a escada é um espelho desta torre, se essa escada do sonho de Jacó é um espelho desta torre, então, será que ela teria o propósito oposto disso aqui? Deste sermos famosos? Deste fazermos um nome para nós? Né? O domínio de Deus, o domínio do Eterno, está onde? Nos céus, certo? Está nos céus. Mas essa escada aqui,
era fincada na terra, e o seu topo chegava aos céus, era como o quê? Como que era? Qual que é a ideia dessa escada? É ser uma ponte, porque os anjos andavam por ela, né? Então ela era como uma ponte entre os céus, o reino, entre o governo do eterno e a terra, né? Vamos assim dizer, entre essas duas realidades. Então, se o propósito daquela torre de Babel era ser os homens se tornarem famosos, fazerem um nome para si com o seu legado, que seria, na ideia deles, eterno, né? Será que o propósito da escada, então, é que o eterno fizesse o seu nome para ele, estabelecendo o seu legado aqui na terra, não apenas no céu, aqui na terra também? Mas como que uma escada faria isso, né? Como que uma escada faria esse propósito de fazer para o eterno um nome aqui e deixar para o eterno um legado dele aqui, que ele seja sempre lembrado eternamente? Como que uma escada cumpriria esse propósito, né? A resposta parece estar justamente na mensagem que o Eterno dá para Jacó quando ele está tendo aquele sonho. Vamos voltar lá então. Opa, lá a escada. Estava ali o desenho, nem tinha, né? Está ali a escada. Não dá para ver ali, mas tem os desenhos dos anjos, está bem distorcido, mas os anjos subindo e descendo ali. Então, o propósito da escada. Vamos voltar lá então para Gênesis 28, 14. O que o Eterno falou, dentre outras coisas, o que o Eterno diz para Jacó? Será a tua semente, a tua descendência, como o pó da terra. Né? Como o pó da terra. No início do estudo, eu perguntei para vocês, eu lancei para vocês esse questionamento. O que tem a ver o sonho da escada, a escada em si, com as palavras que o Eterno diz para Jacó? Aqui, um trecho dessas palavras. Né, perguntei isso, que ligação existe entre uma coisa e outra, né? Então, talvez a visão que ele tem, o sonho, visão que Jacó tem, que Jacó tem, e a mensagem que ele recebe, sejam exatamente a mesma coisa. Como assim? É a mesma coisa, né? Como se o Eterno dissesse assim para ele: olha, vai haver uma nação que virá de você, da sua descendência, mas esta nação terá um propósito. Essa nação terá um propósito. Deixa eu ver aqui uma coisa. Olha lá, está ali o propósito. Que essa nação que virá de você, Jacó, será como esta escada que você está vendo. Essa escada que você está vendo. Porque essa nação terá o propósito de conectar o reino dos céus e a terra, onde você está, onde vocês habitam, né? Se tornar um veículo para que o Eterno faça o seu nome eternamente na terra, né? Neste mundo, na sua realidade, no seu mundo, neste mundo, Olam Hazé, né? Para concretizar o reino de Deus no mundo material. Que o reino de Deus é o quê? Como nós sabemos, ele é espiritual. Como ele se concretiza de uma maneira material? Então, segundo entendemos aqui, essas palavras que o Eterno diz e a visão que Jacó tem eram a mesma coisa. Por quê? O Eterno estava dizendo para ele: olha, a tua descendência será numerosa como para a terra e eles serão esta minha escada. Eles deverão ser esta minha escada. Conectando o meu reino, trazendo o meu reino, o meu legado, os meus princípios para este mundo, para o Olam Hazé. Era isso, né, basicamente. E aí a gente vem então, quase caminhando já para o nosso final, com as palavras de Yeshua. Tá em Lucas 17, versos 20 e 21, que dizem assim: os prushim, os fariseus, perguntaram a Yeshua quando viria o reino de Deus. E a resposta de Yeshua é: o reino de Deus não vem com sinais visíveis, nem se dirá, vejam, ele está ali, aqui, ou ele está lá, porque o reino de Deus, Betoham, o reino de Deus,
A tradução é está entre vocês, mas a gente sabe que a palavra que provavelmente Yeshua usou aqui, betor, é dentro. Dentro de vocês. Dentro de vocês, né? Provavelmente é a palavra que ele usou. O que Yeshua estava falando aqui? O reino de Deus, ele se concretiza aqui e agora. E não de uma maneira visível. Olha, este é o reino de Deus, ele vem uma coroa de ouro, sei lá. Porque ele está aí, ó. Basta que vocês concretizem isso. Isso que ele quis dizer. Estava aqui já, está aí, ó. Para quem quiser concretizar, né? Isso. E quando Jacó, então, quando que Jacó começa a cumprir isso? Lá, vamos voltar para Gênesis. Quando que Jacó começa a cumprir isso, né? Ao final da paraxá, no nosso paralelo, quando nós vemos uma mudança dele dali em diante. Que mudança? No início da paraxá que nós falamos, qual era o contexto de Jacó no começo da paraxá de hoje? Ele estava fugindo, certo? Fugindo da casa do seu pai, fugindo do seu irmão, sozinho. Estava só, solitário e fugindo lá da casa do seu pai. Tendo arranjado encrenca lá com seu irmão, porque ele tinha enganado o pai para tomar a bênção da primogenitura. Este era Jacó no início da paraxá de hoje. Como que é Jacó no fim da paraxá de hoje? Ele está com uma família, ele tem uma família, ele tem bens, né? E ele está indo fazer o quê? Ao encontro de quem? Do seu irmão, para reparar o que tinha acontecido lá atrás. Da sua parte, pelo menos, né? Ele vai com a intenção de reparar o que tinha sido feito, e ele de fato faz na paraxá que vem da próxima, né? Assim ele faz. Vejam a diferença de Jacó, de um ponto para o outro dentro dessa paraxá. Ele havia mudado, ele já não era o mesmo, ele havia aprendido lições. Claro que depois ele comete erros, como um ser humano, depois ele volta a cometer erros. Mas esta lição ele tinha aprendido, ele estava diferente nesse final da paraxá, né? E ele, sem engano, ele vai ao encontro do seu irmão Esaú, sem querer, sabe, criar alguma coisa para enganar de novo o seu irmão. Ele vai direto e ele inclusive se ajoelha, humilhando-se diante do seu irmão Esaú. E ali acontece, teoricamente, no perdão entre eles. Então Jacó estava diferente aqui. Quando os anjos vão ao encontro dele, no final da paraxá, ele já não era o mesmo Jacó lá do início. Não era o mesmo, né? Então é aí que ele começa, já naquele ponto no final da paraxá de hoje, em Gênesis 32, ali ele já está começando a concretizar a visão, o sonho que ele teve da escada. Com a sua família ali, ele já está concretizando, sendo essa escada. Porque pense, Esaú queria matar ele, né? Quando ele saiu de lá, anos antes, Esaú queria matá-lo. Mas ele vai até Esaú e ele se humilha de novo. É como quase que assim, tudo bem, ele tinha errado, né? Mas o irmão tinha intenções ruins para com ele. E mesmo assim ele vai e se humilha para aquele que estava perseguindo ele. O que é isso senão um princípio do eterno? De você, mesmo você estando certo, né, naquele contexto, você vai e você toma a iniciativa de, meu irmão, me perdoe. Se eu falei alguma coisa que fez você reagir dessa forma, me perdoe, né? Sei lá. Você ter a iniciativa de você procurar a paz, o shalom. Isto é o princípio do eterno. Então aqui ele já estava concretizando aquele sonho, aquela visão que ele tinha tido. Ele já estava começando a ser essa escada com a sua família. Exatamente, como o Roxo falou. Ele não tinha certeza ainda que o irmão podia matá-lo, porque ele não sabia como é que estava. Esaú estava com o exército. Esaú estava com o exército, inclusive, né, vindo até ele. Então ele poderia simplesmente, ele estava correndo risco de vida, inclusive. Ele podia chegar ali e Esaú matar. Mas ele foi e fez o que ele precisava fazer e houve uma reparação, um perdão ali, né? Então, estava sendo já a escada. Como? Com as suas atitudes. Incorporando nas suas atitudes os princípios do eterno. Trazendo os princípios lá do topo da escada, descendo com eles para a terra. É isso que ele estava fazendo, né? Então, para a gente fechar, encerrando o último slide agora.
com o trecho da Brit Hadashah selecionado aí para hoje. Então, João Yohanan 1, 48, 51. E Yeshua diz, aí o Pedro, é o spoiler que o Pedro tinha dado. Mas assim, Yeshua responde: antes de Filipe chamar você, Natanael, quando estava debaixo da figueira, eu o vi. E Natanael disse: Rabi, você é o Filho de Deus, você é o Rei de Israel. E Yeshua lhe respondeu: você crê em tudo isso só por eu ter dito que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores que essa. Então ele lhe disse: sim, é verdade, eu lhes digo que verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Como o Pedro comentou aqui muito bem, claro que Yeshua, ele é esta escada que conecta o céu e a terra. Por isso que não tem outro caminho, não tem outro jeito, não tem outra forma de chegar ao Criador, de estar conectado ao Criador, se não for por intermédio do Messias. Né? Mais uma ideia que fecha essa visão, esse entendimento. Não tem como separar uma coisa da outra. Né? Mas, olha o que ele fala para Natanael. Vamos prestar atenção nas suas palavras. Né? Não apenas ele é a escada, ele se coloca aqui nitidamente, claramente, ele diz que ele é essa escada, associando com Gênesis, né? Mas ele diz para Natanael que você verá coisas maiores que esta, do que eu ter te falado aqui, que, né, se você estava debaixo, eu te dito que você estava debaixo da figueira sem eu ter visto, né? O que isso quer dizer? Que você, Natanael, e vocês todos que seguem Yeshua, quando estão nele, vocês também vão concretizar este reino do eterno aqui na terra. Vocês se tornam um com Yeshua e vocês também se tornam essa escada. Vocês também se tornam esta ponte e vocês também recebem esta incumbência, esta missão de ser a conexão aqui dos princípios que são do céu, que vêm do céu. É isso, né? Vocês são aqueles que concretizam o reino de Deus aqui e agora. Como Yeshua disse lá para os fariseus, para os prushim que foram questionar ele, mas quando que vem o reino então? Por quê? Porque eles esperavam uma coisa grandiosa, não é? Esperavam que viria o Messias já em glória, como ele vai vir no final. Mas eles esperavam já isso, que ele viria o Messias em glória, que derrotaria os romanos, e estabeleceria o trono em Jerusalém e reinaria sobre toda a terra já. Mas ele diz, não é assim, vai ser assim um dia, mas não é assim aí. Primeiro, ele não virá com sinais visíveis, grandiosos. Lembre-se de novo, qual que era o propósito do Eterno ao dar esse sonho, essa visão para Jacó? Não era que Jacó se espantasse com algo grandioso. Na verdade, aquilo era uma mensagem. Jacó, você tem que ser esta escada. Os seus filhos, a sua descendência vai ser numerosa e eles vão ter que ser essa escada, esta ponte. E nós já ouvimos falar, a ponte serve para ser o que? A escada também. Como que você vai nas escadas? Você pisa nela. Você pisa nela. A ponte você pisa nela. E ela tem que suportar aquele peso de quantas pessoas forem passando sobre ela, quantos veículos forem passando sobre ela. Então, aqueles que se colocam também como escada, aqueles que estão em Yeshua, são um com Yeshua e com ele se tornam essa escada, saibam que seremos pisados. Isso dói. Mas as mulheres com salto alto pisando em cima, né? Dói, né? Dolorido. Mas esse é o processo. Este é o caminho do que Yeshua responde para os fariseus. O reino de Deus, Betoram. Está aí dentro, porque depende de vocês. Como você fala assim, depende de vocês me aceitarem, depende de vocês em mim se tornarem o reino aqui. Era isso. E esta é a nossa missão também. Amém? Então agradeço a todos pela atenção. Baruch Hashem.